Olá, sejam bem-vindos ao Lucro USA, o podcast do empresário brasileiro nos Estados Unidos. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante dentro da sua empresa, que é contratação. Até onde contratar errado compromete o lucro da sua empresa. Eu sou a Gisele Lopes e nós estamos aqui, eu e o Reginaldo Bastos, estamos aqui para falar com você, para conversar sobre esse tema com você. Tudo bem, Reginaldo? Oi, Gisele, tudo bem? Que bom começar mais um podcast aqui com você. Pois e a gente é. vai falar de um tema bem interessante hoje, que é justamente essa parte aí, contratação, né? Pois é, minha empresa não está lucrando e eu não sei o que está acontecendo. Será que essa contratação, uma má contratação, está atrapalhando esse lucro? Vamos lá para a primeira pergunta. Primeira pergunta de hoje vai ser: o que é contratar? É só chamar para fazer um bico, passar uma semana, preciso de você por uma semana. O que é contratar? Contratar é uma coisa interessante, porque quando a gente fala de contratar pessoas, a gente está dizendo assim, quem serão os meus parceiros de negócio, né? Quando a gente fala de parceria de negócio, a gente está pensando só em outras empresas, sendo parceiro de negócio. Mas quando a gente fala de contratar, também é um parceiro de negócio, porque se você contrata uma pessoa certa para o seu negócio, para trabalhar com você, ele vai ser seu braço direito, vai ser uma pessoa de extrema confiança sua, vai ser uma pessoa que vai tocar áreas da empresa que você não tem condições de tocar. Então, quando a gente pensa em contratar, a gente tem que ter essa sensibilidade para conseguir contratar uma pessoa que você vai poder confiar muita coisa na mão dessa pessoa. E, ao mesmo tempo, você ajuda essa pessoa a crescer como profissional e ela também contribui com a sua empresa e o crescimento da empresa. Então, é uma relação de parceria. Né? Quando a gente pensa em contratar, a gente está pensando em ter pessoas que são parceiros, que estão junto comigo, engajados num projeto para crescer, para multiplicar e para a gente chegar num objetivo em comum, né? E qual o maior benefício em contratar? O maior benefício em contratar é quando a gente fala de escala. Vamos supor que a gente até tratou no outro episódio falando sobre eu keep ou então eu presa, né? O maior benefício de se contratar pessoas é que a gente vai ter a oportunidade de escalar melhor o nosso trabalho, a nossa empresa. Porque através de outros braços que você tem ali, você consegue abranger novos serviços, você consegue atender mais clientes, você consegue faturar mais e automaticamente girar mais dinheiro dentro da empresa. E consequentemente, lucro, né? Então, o que acontece? Se você pensar sempre em eu keep, eu vou trabalhar sozinho, você vai ser limitado. Você só tem 10 horas no máximo do dia para trabalhar, entregar aquele seu serviço, e você fica limitado a essas 10 horas de trabalho e não tem como você escalar. Quando você tem mais gente, você pode abrir um braço de trabalho aqui, outro ali, e pessoas trabalhando mais. Ou se é uma empresa, no caso, uma corporação fechada, onde você tem um escritório, você tem um warehouse que você trabalha com produtos e assim por diante, você tem pessoas ali aumentando os processos da empresa e escalando mais, alcançando mais clientes e assim por diante. É a mesma coisa, você começando como eu keep, digamos assim, você consegue atender mais clientes ao mesmo tempo. Sim. E o empresário sozinho, digamos assim, o empresário que está no processo de eu keep, trabalha sozinho, começou seu negócio agora, ele tem essa dificuldade, ele não tem como estar em vários lugares ao mesmo tempo. E quando você aumenta o seu time de colaboradores, você consegue realmente escalar mais o seu trabalho. Você consegue atender mais clientes e assim por diante. E a coisa vai fluindo mais, né? Sim. E se eu contratar errado, o que isso pode acontecer? O que pode acontecer com a minha empresa se eu não acertar na contratação? Olha, são vários problemas, né? Porque quando a gente fala de pessoas, o ser humano, ele é uma caixa de surpresas, né? Então, todos os dias a gente percebe que cada pessoa é um indivíduo único. Não tem como a gente ter 100% de certeza que aquelas pessoas vão agir de determinadas formas dentro daquele digamos assim, aquele processo da empresa, dentro da empresa, como é que ele vai funcionar. Então, não tem como a gente ser preciso nessa questão. O ser humano, ele é individual, ele tem suas próprias vontades, suas motivações e a sua forma de agir. Então, o que acontece? A consequência de contratar errado é que, provavelmente,
eu não vou ter um colaborador que vai estar engajado nesse processo, né? Eu vou ter problemas na entrega, na performance do trabalho. Automaticamente, isso vai impactar no resultado que a minha empresa entrega, ou do serviço que eu preciso entregar. Consequentemente, vai chegar no cliente, o cliente não vai ficar satisfeito. E assim por diante, a gente vai perdendo espaço no mercado, eu vou ficando insatisfeito com o trabalho daquele funcionário, aí eu demito esse funcionário, daqui a pouco eu contrato outro. E aí, se eu não entender muito bem essa dinâmica de contratar corretamente, eu vou entrar num ciclo onde eu fico experimentando, tentando, a que a gente chama de empirismo, né? Eu vou tentar, eu não sei, eu vou tentar esse funcionário aqui. Não deu certo, deixa eu tentar mais outro. E aí eu fico tentando. Só que isso leva tempo, leva desgaste emocional do empresário, né? Então, tem todo um desgaste emocional, físico dele ali, mas, ao mesmo tempo, gera uma insatisfação com relação às pessoas. E, poxa, ninguém para aqui, não dá certo e tal. E eu fico trocando e nunca acerto. Mas por que não acerta? Então, a pergunta é, por que está acontecendo no meu processo de contratação que eu não consigo manter uma pessoa aqui, ou então não consigo fazer com que essa pessoa cresça ou entregue o melhor potencial que ela tem aqui dentro da empresa? Então, são fatores que acabam impactando quando você contrata errado, impacta nos seus processos e automaticamente vai impactar nos lucros da empresa. E sobre isso, o que eu posso estar fazendo errado se eu percebo que ninguém está parando na vaga que eu estou oferecendo? O que eu posso estar fazendo errado como empresário? Então, o primeiro ponto, eu acredito que é entender o perfil das pessoas. Então, tem pessoas que trabalham diferente, vamos supor. Tem pessoas que são mais tímidas, mais introspectivas, tem pessoas que são mais expansivas, falam mais e são mais, digamos assim, você percebe que ela tem uma facilidade para os relacionamentos, né, interpessoais. Você começa a perceber que tem aquela outra pessoa que é extremamente técnico, que é extremamente preciso nas coisas que ela faz, mas ela é totalmente introspectiva. Tem aquela outra pessoa, por exemplo, que gosta de liderar mais. Então, quando você percebe essas diferenças no comportamento humano, você começa a entender que cada perfil de pessoas funciona melhor em determinadas áreas. Eu vou dar um exemplo. Eu conheço algumas pessoas da área de construção aqui nos Estados Unidos que, quando eles contratam sem pensar muito nisso. E aí reclamam da seguinte situação. Poxa, eu contratei o cara, ele está trabalhando lá, mas vira e mexe eu pego ele conversando com a galera no corredor, ele demora muito de voltar ao trabalho, ele fica no celular, ligando para fulano e ciclano e coisa do tipo. O que acontece? Você percebe que esse camarada, ele não tem foco no trabalho, ele é de relacionamentos. E aí, se o empreendedor vai colocar uma pessoa dessa para trabalhar num setor que ele quer que a pessoa... eu quero que você entregue tudo isso aqui durante o dia. Ele não vai entregar, porque ele sente necessidade de relação com as pessoas. Se ele está trabalhando num ambiente sozinho, ele vai ter dificuldade de passar o dia todo sem falar com ninguém. Então, isso é importante, porque você vai saber se esse cara vai entregar isso para você ou não. Então, quando você entende um pouquinho de perfil, te ajuda a colocar as pessoas certas nos lugares certos para trabalhar. Se eu quero uma pessoa, por exemplo, que fale muito com pessoas, que se comunique, poxa, será que eu tenho um departamento para colocar essa pessoa? Seria, de repente, um setor de vendas? Seria relações públicas do meu negócio? Seria uma pessoa para trabalhar prospectando o meu trabalho? Você entende? Então, tipo, pessoas que têm facilidade na comunicação se dão melhor trabalhando em áreas que promovem isso, para que ela se comunique mais. Pessoas que são mais, por exemplo, técnicas, eu preciso ter um setor que encaixe essa pessoa melhor para que ela possa entregar tudo aquilo que ela quer entregar. Ela quer mostrar que ela é técnica, ela quer mostrar que ela é boa naquilo. E, por exemplo, eu contrato uma pessoa que tem um perfil de mais liderança, eu preciso dar espaço para esse indivíduo crescer e, de repente, ser o meu braço direito, meu principal gerente da área de operações e coisa e tal. Então, eu preciso entender essa questão. Só que, às vezes, por falta de conhecimento, muitos empreendedores contratam errado, colocam no setor errado, acaba ficando insatisfeito com esse funcionário,
manda esse funcionário, demite esse funcionário, manda ele embora, e ainda sai com aquele pensamento, poxa, esse cara também não prestou. Mas as pessoas, elas têm valor. A questão foi que eu não soube tirar o diamante que estava com ele. Não subtrair esse diamante. Então, quando você entende isso, você começa a perceber que você pode ser muito mais, digamos assim, produtivo no seu trabalho com as pessoas chaves, nos setores chaves. Então, o que acontece? Se eu saio com essa ideia de que sempre as pessoas deram errado, poxa, mas será que realmente o problema está nas pessoas? Né? Às vezes, eu como empreendedor, eu preciso avaliar se isso começa a se repetir. Às vezes, o problema não está com outras pessoas, porque não é possível que no mar de... Vamos dar um exemplo, né? De 100 pessoas que eu contratei no ano, nenhuma prestou. Você entende? Sim. Às vezes, o meu erro está no meu processo de contratação. E aí, onde é importante que a gente tenha o conhecimento ou pessoas com conhecimento adequado para ajudar eu, como empresário, a melhorar essa parte de contratação, de ter pessoas mais responsáveis, de ter pessoas que vão entregar mais performance em cada setor da empresa, né? Entendi. E se eu estou começando agora, ou então eu vejo alguma necessidade na minha empresa, qual o melhor momento para contratar? Como identifico qual é o time certo de contratar? Olha, o melhor momento para se contratar novos colaboradores é aquele momento que você percebeu que você tem um gargalo de produção. Você diz assim, puxa, eu aumentei, sei lá, em 30%, em 6 meses eu aumentei em 30% a minha produtividade, seja na área de venda, seja na área de serviços. Eu aumentei, só que eu já perdi, nos últimos meses, eu já perdi X contratos, porque eu não tinha pessoal para levar para fazer esse trabalho. Eu não tinha gente para entregar esse trabalho. Aí você começa a perceber, poxa, eu estou perdendo o negócio por falta de time. Então, aí entra naquele... Né, a gente até tinha falado no outro podcast. Eu quero crescer, mas quais são os recursos que eu preciso para crescer mais? E um deles é pessoas, né? Então, o que acontece? Se eu chego nesse momento que eu percebo que eu estou perdendo contratos, serviços ou vendas por conta de não ter mais pessoas, é o momento que eu preciso contratar, até porque eu tenho um objetivo de crescer. Se eu tenho esse objetivo de crescer, eu preciso entender que, querendo ou não, a máquina vai ganhando corpo. As engrenagens vão ampliando e a gente vai começando a botar mais engrenagem no meio desse processo para que tudo funcione melhor. E se eu não tiver mais gente, eu sempre vou estagnar. Do mesmo jeito que eu equipe trabalhando, fico estagnado ao meu processo de 10 horas por dia de trabalho, quando eu tenho 2 funcionários, por exemplo, eu também fico limitado a ele. Então, a questão, quando a gente fala escala, para escalar e aumentar a sua venda, você também tem que escalar a estrutura, porque vamos dar um exemplo aqui de um prédio, né? Se você quer construir apenas um quarto, você não precisa fazer tanta estrutura, né, de alicerce e tudo mais. Você vai ter só um quarto. Mas você fala, poxa, eu quero que esse quarto aqui, ele vai ser o primeiro passo. Eu crio a estrutura, eu falo, mas esse prédio vai crescer, eu quero colocar mais 3 andares em cima, porque vai crescer o negócio. Então, aí você já tem que se preocupar com a fundação. Você vai ter que fazer um negócio muito mais robusto. Então, o que acontece? É a mesma coisa na empresa. Você começa contratando para que a sua empresa comece a ganhar corpo e alicerce e pessoas que têm muito potencial de entrega para que você possa suportar essa operação grande. Porque imagina que você tem X funcionários, 5 funcionários, vamos supor, e você gera uma demanda de trabalho interno na empresa por conta de você arrebentou no marketing, você colocou uma equipe boa na área de vendas para trabalhar e a empresa vendeu muito. Tem lá muita demanda de trabalho para ser entregue. Só que chega lá e fala para a equipe interna, operacional, olha, tem tudo isso aqui para entregar esse mês? As pessoas começam a perceber, poxa, não dá para entregar tudo isso. E o povo começa a ficar preocupado e gera muita insatisfação, as pessoas começam a se sentir desgastadas e aquela pressão e tudo, tem que entregar. Então, você começa a perceber que você não tem estrutura para crescer. Então, não adianta só eu fazer muito marketing, muita venda, se você não tem uma estrutura.
Não tem gente para entregar esses serviços todos. Sim. E aí você vai ficar, digamos assim, vai errar em alguns processos onde você não vai entregar o seu serviço, nem o seu produto, e seu cliente vai ficar insatisfeito. Ou seja, sendo que uma das premissas nossas de trabalho, geralmente, de toda empresa, é agradar o cliente, né? Sim. Uma das premissas é agradar o cliente. Para que ele volte a comprar comigo, para que ele volte a contratar meus serviços e tal. Então, se você não consegue resolver essa estrutura, não adianta querer crescer. Você tem que ir crescendo com estrutura. E você vai colocando mais uma coluna aqui, coloca mais um alicerce ali. E aí você vai ampliando a sua empresa à medida que ela vai crescendo. Agora, não adianta eu só querer crescer em vendas, mas não tiver essa estrutura, que a gente está falando de time, que você não vai entregar. Não tem como entregar. Verdade, Né? verdade. E quais os erros que um empresário iniciante mais comete na hora da contratação? Olha, eu diria assim que, a princípio, seriam 5 erros básicos que todo empresário iniciante ele comete. Eu diria assim, não só iniciante, tem empresários que já estão, tipo, há 2, 5... Eu já peguei empresários com há mais de 10 anos no mercado e não sabia dessas coisas. Então, por exemplo, eles cometiam sempre esse erro, ou melhor, esses erros, e isso impacta muito no negócio deles. E o primeiro dos 5... Eu diria assim, contratar parente. Contratar parente é um problema muito sério. Muito sério que acontece nas empresas, porque quando você contrata um parente, você tem um laço emocional com essa pessoa. Sim. E aí, se essa pessoa não entrega o trabalho que é necessário, você fica naquela preocupação. Poxa, mas é meu sobrinho, se eu falar desse jeito, aí eu vou desgastar a relação com meus parentes. Poxa, se for um irmão, sei lá, um tio, às vezes você é o sobrinho que conseguiu montar uma empresa e às vezes você tem todo aquele carinho com o seu tio. Sim. E seu tio estava lá naquele momento precisando de um trabalho e você, poxa, vou colocar meu tio para fazer isso aqui. Só que você quer botar pressão, você precisa produzir mais. Como é que você chega nessa pessoa? É difícil, porque você tem um laço emocional. Então, você vai ter dificuldade para lidar com essas questões quando você contrata parente. Esse é um primeiro erro que acontece muito nas pequenas empresas. E eu diria que também nesse mesmo grau de parente, né, familiar, estão os amigos também. Às vezes você tem aquele amigo chegado, poxa, esse camarada aqui foi meu amigo desde a infância, está passando por uma situação difícil, eu vou dar emprego para ele aqui agora para ajudar ele. Eu diria que de 100% de tudo que eu já vi, é um tiro no pé. Porque ele vai também sofrer dos mesmos problemas. Pois é. Sem contar que esse amigo vai ficar meio chateado com várias situações. Poxa, mas você era tão humilde comigo. Agora você... Olha, cara, agora você se posiciona como chefão. Cara, eu não... sabe, essa relação não fica legal. Então, é um problema, né? E eu queria até perguntar para você, empresário, você que está ouvindo a gente aqui no podcast, se você já passou por uma dessas situações, né? De contratar parente, né? Um familiar ali, um amigo também que te deu problema. Se você já passou por isso, comenta aqui embaixo, coloca a sua impressão sobre isso, para que a gente possa fazer um comentário depois, de repente, né? E é isso aí. Contratar parente e amigos, às vezes, dá muito problema na empresa. Eu creio que esse seja um problema bem comum. É bem comum. Na contratação. Eu diria que, assim, é um dos mais recorrentes que acontecem nas empresas, né? Então, esse é um. O segundo, por exemplo, seria contratar pessoas às pressas. Puxa, eu preciso entregar aquele trabalho, é um negócio simples que precisa ser feito. Se eu der um comando aqui e ali, a pessoa já aprende e tal. Mas quando precisa ser feito o trabalho de forma precisa, não acontece, ele vai ter problema. Porque contratar às pressas, o camarada está pensando em entregar o serviço rápido, mas ele não tem tempo hábil para treinar, ou digamos assim, para lapidar aquela habilidade que aquela pessoa vai executar, precisa. E às vezes, esse empresário contrata com pressa e acaba contratando um cara que não tem o perfil para fazer aquilo. A gente estava falando de perfil, né, no começo. Sim. Às vezes ele não tem o perfil e ele também não tem habilidade técnica, talvez, para executar aquilo. E eu contratei só para entregar o serviço.
mas vai entregar um trabalho ruim. Né? Então, contratar às pressas, eu acabo contratando sem pensar em perfil, eu acabo contratando sem pensar na capacidade técnica que esse indivíduo tem de entrega de trabalho. E aí, às vezes, eu fico insatisfeito com o trabalho dele também. E isso vai impactar, porque eu vou ter que demitir, depois eu vou ter que contratar de novo. E isso gera tempo e custo para a empresa, né? O que supostamente seria às pressas para resolver rápido um problema, Sim. acaba causando outros bem maiores. Acaba causando maiores, outro. né? E eu diria mais, agora me fez lembrar de uma situação que é o seguinte. Às vezes você contrata a pessoa errada e às vezes você fica dando chance para essa pessoa. Falando, nossa, eu quero te ajudar. Não, vamos lá, eu vou te ajudar. Eu sei que você não chegou lá ainda, mas vou te ajudar. E essa pessoa acaba trazendo um problema de liability para você. Imagina que você tem um trabalho digamos assim, de médio risco, de alto risco, e você coloca esse cara para trabalhar. E ele se acidenta. E aí você vai ter um problemão na sua mão. Verdade. Tem outro detalhe. Às vezes você tem equipamentos disponíveis para esse funcionário trabalhar. Vamos supor que você tenha uma frota de carros. E você dá na mão desse camarada para entregar as coisas que tem que ser feito e tal. E você vê que ele não tem habilidade para aquilo, não é o cara certo para aquilo. E aí, quando você tá naquela... Poxa, vou mandar embora, não vou, dispensa, vou contratar. Não, vou manter porque já tá aí e tal. Esse cara bate o seu carro. E pior, se ele bate o seu carro em outros 3, 4 carros na rodovia. Misericórdia. Olha o liability que você carrega para sua empresa. Então, isso é um problema sério. Você não... contratar às pressas é um problemão, porque você não sabe realmente o que esse cara vai entregar para você. É verdade. Então, às vezes, o barato sai caro, né? E aí entra o barato já puxa para o outro. Às vezes você pensa pelo valor da contratação. Poxa, esse camarada está saindo 50% mais barato do que aquele outro que já tem experiência. Sim. Vou contratar ele porque vai me sobrar mais lucro no caixa e assim por diante. E às vezes você acaba dando um tiro no pé também porque esse barato acaba saindo caro. Você pode trazer todos esses problemas para sua empresa. E esse indivíduo também... A gente está falando de entrega de trabalho, mas vamos falar sobre influência. Às vezes esse camarada que está dentro da empresa, eu contratei ele barato, mas ele é um cara de perfil falante. Ele gosta de falar, ele é persuasivo e tal. Se ele percebe alguma coisa que não está bem para ele ali na empresa, ele já... tem uma coisa interessante aqui, eu já vou começar a denegrir essa coisa da empresa aqui. E já começa a falar com outro funcionário, começa a falar com outro e começa a gerar um motim dentro da empresa, rádio peão, aquela coisa toda. E daqui a pouco você tem todo um time insatisfeito com a empresa. Verdade. Então, às vezes, se você contrata pelo valor, mas não entende de perfil também, que a gente estava falando anteriormente, você acaba trazendo um cara que vai destruir seu time para dentro da empresa. Porque é um cara que é insatisfeito com ele mesmo, insatisfeito com a vida dele. Sim. E aí ele traz um monte de problema, ele começa a apontar problemas dentro da empresa e começa a contaminar as outras pessoas, que a gente chama no Brasil, né, a laranja podre que entrou no meio daquela caixa, começa a apodrecer todas as outras. Então é isso que acontece, né? Contratar barato às vezes sai caro, né? Um outro erro também que eu destaco aqui é quando a gente contrata sem levar em conta o alinhamento de valores e objetivos que esse indivíduo tem. Quando a pessoa, o candidato, senta na minha frente aqui e eu começo a fazer pergunta para eles, uma pergunta importante para a gente entender é a seguinte: quais são os seus objetivos daqui 2, 5, 10 anos? Você tem algum objetivo? Você tem uma ideia de crescer na empresa? Essa empresa, por exemplo, tem o que você precisa para você alcançar em relação à sua vida? Né? Digamos assim, fazer um plano de carreira, crescer, ganhar mais, se desenvolver, fazer uma faculdade numa área específica que a empresa pode te oferecer. Então, quando você olha para esse prisma, você começa a entender no curto, médio e longo prazo os objetivos dessa pessoa. Sim. E aí, se você vê que é uma pessoa que tem muito valor agregado ali, você pensa assim, poxa, esse cara pode agregar mais valor no meu negócio, porque ele realmente tem um objetivo, ele quer abraçar essa causa, ele está interessado na minha empresa, a gente pode, digamos assim, fazer com que ele cresça, a gente tem estrutura para isso, eu pensei já nisso tudo, já temos plano de carreira desenhado e tudo mais. Isso facilita você ter essa pessoa junto com você para crescer junto. Agora, quando o indivíduo chega pro entrevistador ou o empresário que está contratando,
e diz assim, olha, não, meu objetivo aqui é só resolver minha vida agora que eu estou precisando de dinheiro e tal. Mês que vem eu já estou pensando de fazer tal coisa. O ano que vem eu já penso em voltar para o Brasil. Então, aí você já fica assim, poxa, eu não sei se eu vou poder contar com esse cara. Será que é interessante eu contratar ele agora, né? Ou melhor, será que eu preciso contratar esse indivíduo? Porque, às vezes, é melhor você fazer um planejamento de médio e longo prazo. Sim. Porque o time que dá sustentabilidade para os processos da empresa, né? Então, e aí um último fator que eu diria aqui é a empresa ou o empresário não ter definido as funções do cargo que ele está propondo ali. Então, vamos supor, você contrata um empregado e às vezes você fala para ele, olha, você tem que apertar esse parafuso aqui. Esse, depois aquele. Só que se a produção para por algum motivo, esse indivíduo, ele cruza os braços. E aí ele fica ali, poxa, mas eu contratei esse cara para trabalhar, não contratei ele para ficar conversando, de braço cruzado, nem nada. Só que qual é o fator desse cara estar parado? É porque acabou a produção ou porque não foi definido as outras atividades que ele deveria fazer? Sim, isso também acontece muito. Eu já vi muitas vezes isso acontecer. Sim, porque muitos empresários têm a dificuldade de escrever tudo que esse camarada precisa fazer. Ele precisa saber, olha, quando acabar isso aqui, você já tem outra tarefa para executar. Quando terminar essa daqui, se não voltou aquela, você tem mais essa. E aí a gente volta em processo de novo, né? Tem que ter um processo para que essa pessoa possa trabalhar de uma forma que contemple todas as atividades e tarefas que a empresa precisa executar durante o dia, né? Sim, sim. E quais os papéis que o empresário precisa assumir para fazer uma boa contratação? Olha, eu diria que são 3 papéis fundamentais que todo empresário que vai contratar, que vai ter um time de performance na empresa, precisa entender. O primeiro é que ele já sabe que ele é gestor. Ele é um gestor, ele tem que gerenciar os recursos que ele tem, gerenciar o time que ele tem. Mas tem 2 outros papéis que muitas vezes passam desapercebidos na visão do empreendedor, que é o seguinte, ele precisa entender que ele precisa ser educador e ele também precisa ser líder. Qual é a diferença desses 3 papéis? Vou dar um exemplo aqui. O gestor é esse camarada que gerencia recursos. Olha, eu tenho tanto de recurso, vou investir nisso aqui, eu tenho tantas pessoas, vai executar esses processos, a gente vai conseguir fazer essa operação rodar, entregar o serviço, o produto para o cliente e a gente vai obter lucro. Ok, essa parte do gestor, que é ele que arbitra e toma decisões para poder fazer com que as coisas caminhem. O segundo, que é educador, é ele entender que, puxa, eu contratei esse indivíduo aqui, mas ele não tem conhecimento para operacionalizar essa parte aqui. Eu preciso ter um processo de educação para ele, seja da minha parte como empresário, ou também seja de um sistema de treinamento interno que a empresa tem, né? Para que ele possa entender o que ele tem que fazer em cada função que ele vai estar executando ali dentro, cada tarefa, o que ele precisa fazer e como ele deve fazer, se está alinhado com, inclusive, com toda a parte de cultura organizacional, se acompanha aquilo. Então, o que a gente fala? Que se esse indivíduo não entende isso, essa dinâmica, fica difícil para o empresário fazer esse time performar. Então, o empresário ele precisa entender que ele tem esses papéis. Ele precisa gerir tudo, mas ele precisa também educar, seja por ele ou por outras pessoas internas da empresa que vão desenvolver esse aprendizado, né, digamos assim, de setores. E o terceiro é o de liderança. O que é o líder? O líder não é aquele cara que arbitra mais, como é o caso do gestor, que manda e desmanda e tal. O líder é aquele que entende, poxa, aquela pessoa ali, ele é muito boa como empregado aqui, mas hoje ele não está no bom dia. O que está acontecendo? Chegou atrasado, está desanimado, não está performando. Aí o líder vem, faz o quê? Né? Abraça e fala, poxa, cara, o que está acontecendo com você? O que a empresa pode fazer para te ajudar? Ele vai abrir o coração e vai dizer, olha, está acontecendo tal situação na minha vida pessoal, assim, assado. E o que for possível, esse líder ele vai conseguir ajudar, né? De uma forma ou de outra, ele vai procurar entender esse lado do funcionário e vai dar subsídio para que ele possa, poxa, dar uma tranquilizada e aí ele volta a performar. Fala, poxa, me entendeu, me deu as ferramentas, me ajudou, me esclareceu, me deu caminhos para eu poder resolver meus problemas. Então, esse é o papel do líder. Então, se você for só gestor, você corre muito risco de perder bons funcionários que a sua empresa tem, né?
Então, o que acontece? Porque a gente está falando de relações humanas. Sim. Uma empresa só é uma empresa porque ela tem pessoas trabalhando ali. Ela não é um prédio de 4 paredes. Ela precisa, para ela produzir, ela precisa de pessoas. Para ela vender, ela precisa de clientes, ela precisa de fornecedores. Tudo isso são relações humanas. Então, o que acontece? Se um empreendedor não entende de relações humanas, ele vai cair no modelo hierárquico, né, da coisa, tipo aquele gestor que tem que mandar, que tem que tomar decisão. O chefe. É o chefe, né? Ele vai assumir um papel de chefe que hoje no mercado de trabalho atual não tem mais sentido. Sim. Porque o mundo evoluiu, as pessoas evoluíram, a sociedade evoluiu e não aceita mais esse tipo de perfil como um gestor. O gestor ele tem que saber dosar todos esses 3 papéis dele, como agora é hora de gestor, agora é hora de eu dar decisão aqui, de eu comandar e tal, mas agora é hora de eu liderar, de eu abraçar, de eu entender os problemas que estão acontecendo com a minha equipe. Agora é a hora de eu educar, essa pessoa precisa entregar mais, mas ela falta conhecimento. Então, eu preciso ter mecanismos dentro da minha empresa, do meu negócio, para poder analisar. Só que aí, eu estou falando aqui, parece um pouco técnico, né? Porém, como que a gente traz isso para o empresário que está começando? Sim. Só o fato de ele entender sobre contratar certo, parar de contratar parente, parar de contratar amigo, pensar nos valores dessa pessoa que vai entrar na empresa, pensar nos objetivos que ela tem no curto, médio e longo prazo, já me ajuda muito a contratar uma pessoa que vai estar mais estável comigo, vai me ajudar demais a permanecer com essa pessoa, que ele vai se desenvolver, ele pode crescer comigo. E aí, lá na frente, eu posso ter uma visão. Poxa, essa pessoa aqui dá para... eu confio nela. Sim. Agora eu estou num passo de expandir um pouquinho mais o meu negócio. Ela pode ser o meu braço direito. Conhece o negócio e tal. Sim. E aí cria uma relação de confiança. Cria uma relação de confiança. E aí é o que eu falo de parceria, né? A parceria não é só com os que estão fora da empresa, mas sim com os de dentro também. Né? Sim. E, Reginaldo Bastos, se eu ouvir esse podcast e eu cheguei à conclusão que eu tenho um problema na minha empresa de contratação, como eu faço para contratar a sua empresa para gerar mais lucro para mim? Então, você que é empresário, está aqui em Orlando ou nos Estados Unidos trabalhando, já tem um time formado, ou não tem, está querendo criar um time formado, aí, um time que traga resultado para sua empresa, se você quiser saber mais como a gente faz isso para implantar essa questão de cultura, você entender os seus papéis, as ferramentas que existem hoje para que te ajude a performar mais com o seu time, você pode estar entrando em contato comigo através do meu Instagram. Meu Instagram é reginaldobastos.oficial. E ali você pode mandar um direct para mim e a gente vai estar respondendo para você e entrando em contato contigo. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo para que você possa acessar, né? E assim a gente pode conversar, né? E ajudar. O meu objetivo aqui, Gisele, é o seguinte... é procurar ajudar os empresários, porque eu venho de uma área empresarial corporativa, só que todas essas ferramentas, esse conhecimento é aplicável para o pequeno empresário, para o médio empresário e para grandes corporações. Agora, imagina se esse empresário ele pega essas ferramentas, esse conhecimento e implementa na empresa dele, ele vai ter muito mais resultado. Sim. E, consequentemente, muito mais lucratividade. Então, o objetivo meu aqui é realmente ajudar, porque... como eu falei no outro podcast, a gente fica... Eu fico querendo... Ou melhor, eu quero ver brasileiros, empresários crescendo aqui nos Estados Unidos, né? Porque a gente tem um estigma que, brasileiro é isso, aquilo, mas geralmente é coisa negativa, que se fala muito de brasileiro, mas a gente tem um povo brasileiro aqui, na área de empreendedorismo, muito boa, com a cabeça muito aberta. Então, eu quero ajudar eles a crescer nesse sentido, porque se você tem as ferramentas certas na sua mão, você consegue apertar o parafuso no lugar certo. Exatamente. Você é mais assertivo nas tomadas de decisões. Então, ajudar esse empresário, para mim, é fundamental, porque eu quero ver eles crescerem e eu quero também formar amigos, né? Criar mais laços com mais amigos aqui nos Estados Unidos, porque é muito importante a gente estar nessa relação com pessoas de bem, com pessoas que estão realmente querendo crescer e ajudar a sociedade, a comunidade como um todo, né? Exatamente. Obrigada, Reginaldo. Obrigado a vocês que estiveram com a gente até o final desse episódio. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até lá.